널 사랑해. Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E finalmente, depois de alguns meses sem postar vídeo aqui no YouTube, eu voltei. E nesse vídeo eu vim fazer duas coisas, tá? A primeira delas eu vim montar o meu novo binder com vocês. Montar por quê? A ideia seria decorar o binder junto com vocês, mas as decorações foram todas feitas no Photoshop e eu só imprimi, então eu vou montar aqui com vocês, tá? Montar o binder. E também vou colocar as folhas e os fillers e tudo mais, enquanto eu converso sobre coleção e sobre tudo o que aconteceu nesses últimos tempos, né? Do porquê de eu ter ficado parado. Porque, resumidamente, eu parei de colecionar por algumas motivações que eu vou explicar pra vocês nesse vídeo enquanto eu monto meu binder. Mas, enfim, vamos começar. Bom, eu troquei de binder, né? Eu comecei a minha coleção com esse binder aqui, que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aqui, que é um binder preto, que não sei se dá dando pra ver, mas ele tá todo sujo atualmente e... Enfim, é um binder pequeno, né? Não sei se tá dando pra ver o tamanho da argola, mas é bem pequeno mesmo. E a lombada também dele é pequena. Basicamente, enfim, foi o meu primeiro binder, então... né, não tenho o que reclamar dele, porque na época me serviu pro que eu precisava, até porque na época eu só colecionava uma pessoa, que é o Jayak, do Treasure, né, que foi quem deu início à minha coleção. Então, para aquela época estava me servindo, mas hoje em dia não me serve mais, então eu parei de usar esse binder. Mas foi o meu primeiro, a situação. Mas enfim, então esse binder tá parado. E como eu recomecei minha coleção, digamos assim, eu resolvi comprar um binder novo, que no caso é esse aqui. Bom, esse aqui é o binder novo que eu comprei. Ele é dessa marca aqui, Chess ou Chess, enfim, não sei falar. Mas eu comprei ele na Calunga, então eu vou deixar o link na descrição, caso alguém tenha interesse. Eles têm essas outras cores, né, azul e branco, mas eu optei por preto porque eu gosto muito da cor preta. E o meu binder antigo era preto, então eu queria manter, né, a mesma cor do binder, só que num tamanho maior. Então, eles têm esses tamanhos aqui de lombada, a de 30, 40 e a de 60. E eu peguei a de 60 porque agora eu comecei novas coleções, então eu sabia que eu precisaria de um binder que fosse maior do que o que eu tinha antes, né? Obviamente vai chegar alguma hora que eu vou precisar trocar o binder, então, enfim. Mas é um tamanho muito bom, não sei se tá dando pra ver, mas é bem grande mesmo as argolas e a lombada também é bem grande. Enfim. Bom, essa parte daqui não veio assim, né? Fui eu que coloquei. O que acontece? Como eu falei, eu fiz as decorações no Photoshop e imprimi. Porém, eu tive que testar antes pra poder gravar esse vídeo pra ver se ficaria bom ou não, né? Até pra testar os tamanhos, né? E aí eu não consegui tirar depois. Então, pra não rasgar, eu deixei aqui mesmo e vai ficar assim. Mas enfim. Então ele vem todo personalizável, né? Ele vem com esses plastiquinhos aqui, você pode tirar a capa, aqui essa outra parte que vem junto com a capa, a lombada e o verso, que também você pode colocar alguma coisa aqui caso você queira, tá? E por dentro ele é assim, ele é um binder A4 normal, de 4 argolas e não de 3, porque dessa marca não tem de 3 argolas, eu acho, só tem de 4 argolas. E por dentro ele é assim, basiquinho, todo preto, tem esse bolsinho aqui do lado, transparente. Enfim, tô apaixonado nesse binder basicamente porque o tamanho é perfeito e, enfim, estou tomando um cuidado gigantesco com esse binder para que não aconteça nada com ele. Mas, enfim, vou começar mostrando pra vocês as decorações que eu fiz pra esse binder, tá? Eu já separei tudo aqui nesse saquinho plástico, então eu vou começar pegando as coisas pro binder e aí depois eu mostro as divisórias que eu fiz. Então, essa aqui é a capa e eu também fiz esse verso e também fiz essa parte pra lombada. Bom, vou começar mostrando pra vocês a parte que já está no binder, né? Porque eu não consegui tirar. Eu fiquei com medo de rasgar, então falei, vou deixar aqui mesmo pra evitar de acontecer alguma coisa. E bom, o conceito em si é tentar fazer o binder parecer uma revista. Então a capa eu tentei fazer no estilo de revista, o verso também. Foi basicamente essa a ideia, né? Então aqui pro lado, né, pra esse complemento aqui da capa, eu só coloquei um 2 aqui, pra indicar que seria o meu segundo binder. E aqui eu coloquei as logos dos grupos que eu coleciono. Então, aproveitando já pra falar quais são os grupos novos que eu estou colecionando.
O Treasure se manteve, né? No caso, o Jayak, Purple Kiss, aespa, P1 Harmony e NCT, tá? Então eu coloquei aqui a logo dos grupos. Aqui embaixo eu só coloquei a silhueta do Jayak. Aqui tem um sticker escrito Limited Edition, né? Edição limitada. E aqui, enfim, algumas decoraçõezinhas aí. Bom, agora mostrando pra vocês as partes que eu ainda não coloquei. Essa parte aqui vai ser a lombada. Eu só coloquei o nome das pessoas que eu coleciono. E aproveitando agora pra falar quem são. O Jayak, do Treasure. Shotaro, do NCT. O Soul e o Jungsub, do P1 Harmony. A Giselle, do aespa. A Ire e a Chen, do Purple Kiss. Pro verso, eu fiz essa capa bem simplesinha mesmo, tá? Só coloquei aqui embaixo um código de barras. Como eu falei, a ideia é pra ficar parecido com uma revista. E a capa que, sério, gente, assim, modéstia à parte, eu tô muito apaixonado por essa capa, porque ficou linda demais, sério mesmo. O conceito todo preto e branco, assim, eu sou apaixonado. E, na realidade, o que aconteceu foi o seguinte. Lá no meu Instagram, eu abri meio que pedidos pra fazer divisórias e capas, porque eu gosto muito dessa parte de design, né? Que é o que eu curso na faculdade, é uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer. E aí uma menina, ela pediu pra eu fazer. Ela perguntou se eu sabia fazer algo no estilo de revista. E eu nunca tinha tentado. Foi a primeira vez que eu fiz e eu fiz uma pra ela que eu vou tentar deixar aí na tela como ficou a dela. E eu fiquei apaixonado e eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma igual pro meu binder. E, sério, ficou lindo demais. Aqui eu só escrevi Collection, coloquei esse coraçãozinho. Aqui eu escrevi o nome deles. Aqui Collection também, coloquei um QR Code. Aqui embaixo, essas decoraçõezinhas. E aqui estão os membros que eu coleciono, né? Então aqui tem o Jayak, o Soul, quer dizer, o Soul e o Jungsub, a Chen e a Ire, e a Giselle e o Shotaro. Essa foto, só pra deixar claro, é uma montagem que eu achei no Twitter, tá? Então, assim, isso aqui não tem nada a ver com chip, tá? É só pra realmente, pra que ficasse certinho os três aqui, né? E tá na ordem de prioridade, então o Jayak tá aqui sozinho porque ele é a minha maior prioridade. Em seguida vem o Jungsub e o Soul, Chen e Ire, e por último, Giselle e Shotaro, que são os mais difíceis, então obviamente vão ser as minhas menores prioridades, assim, digamos, né? Bom, gente, agora que eu já mostrei pra vocês com mais detalhes a capa, o verso, enfim, eu vou começar a montar aqui o binder com vocês, enquanto eu converso sobre o que aconteceu desde o princípio até os momentos atuais da minha coleção. Bom, eu resolvi começar a colecionar no final do ano passado, né, no finalzinho de 2020. Eu tô no K-pop faz mais ou menos uns 6 anos, só que na época que eu comecei a escutar K-pop eu era bem criança, então eu não entendia muito sobre álbuns e photocards e coisas do tipo. Eu nem sabia, tipo, desse mundo de coleção e tudo mais. E nunca passou pela minha cabeça que isso existia na época, né? Eu realmente só me limitava às músicas mesmo, só escutava as músicas. Até que o tempo foi passando e aí eu descobri que, diferente do pop americano, o K-pop tem álbuns físicos mesmo, com inclusões e photocards e itens que dá pra você colecionar. Porque eu realmente não sabia que existia, tá? E acho que foi com uns 13 anos que eu fui descobrir isso. E aí eu sempre tive muita vontade de colecionar álbuns, porém nunca tive vontade de colecionar inclusões, assim, né? Eu sempre tive vontade mais de colecionar álbuns, né? Até que, enfim, os anos foram passando e ano passado eu tava no YouTube, assim, literalmente foi assim que aconteceu. E eu comecei a pesquisar alguns vídeos de pessoas mostrando as coleções, porque é uma coisa que eu gosto muito de assistir. E aí eu só tava achando vídeo de gringas, assim, e tals. E aí eu falei, nossa, mas será que não tem nenhum youtuber aqui no Brasil que mostra coleção e, né, enfim, fala sobre isso? E aí foi quando eu encontrei o canal do Lucas, o Lucas Collection. Eu vou deixar o canal dele linkado aqui nos cards. E foi quando eu assisti um vídeo dele chamado Dicas pra quem quer começar a colecionar. Se eu não me engano, é esse o título do vídeo. Eu vou deixar linkado nos cards também. É um vídeo muito bom e extremamente completo pra quem realmente quer começar a colecionar. E esse vídeo me deu muito gatilho pra realmente começar a colecionar, porque até então era só uma ideia na minha cabeça e eu nunca tinha tomado partido pra realmente começar. Então foi depois desse vídeo que eu tive essa vontade em mim, só cresceu cada vez mais. E aí foi quando eu comecei a entender mais sobre, né? Foi depois de assistir esse vídeo, aí eu criei o Instagram, eu comecei a acompanhar outras pessoas que colecionavam, comecei a entender os termos e as coisas que pra mim na época, tipo, eram muito confusas, assim, sabe?
E a ideia de colecionar também partiu porque 2020, né, acredito que não tenha sido um ano fácil pra ninguém. E pra mim também não foi, eu passei por muitas questões pessoais, em questão de família, Covid, faculdade, trabalho, enfim, né, 2020 foi o ano que eu fiz o meu terceirão, e eu fiz tudo em EAD, então vocês imaginam o quão difícil foi. Não que, enfim, né, cada pessoa tem a sua vida, sua particularidade, seus problemas, e não querendo me vitimizar nem nada, mas realmente foi muito difícil, assim, né, pra quem tava acostumado a ir pra escola todo dia e ver os amigos todo dia. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava muito de ir pro colégio, não só pela parte de estudar, mas também pra ficar com as minhas amigas e, né, porque era um tempo que ficava de manhã. Eu ficava, tipo, eu entrava no colégio 7 da manhã e saía, tipo, 5 da tarde, porque no segundo ano, né, a gente começou a ter cursinho no colégio à tarde, então a gente ficava literalmente, praticamente o dia todo juntos, sabe? Então é muito difícil você ter que mudar a sua rotina, assim, de um dia pro outro, sem ter a certeza do que vai acontecer, porque eu lembro que foi em março que começou o Covid e foi tudo muito rápido, a gente achou que ia ser só 15 dias. E eu lembro muito bem do meu último dia de aula. Depois daquele dia, eu nunca mais voltei pra escola. Só no final do ano, pra meio que uma formatura que a gente teve. Então foi tudo muito difícil. Então a ideia de colecionar partiu não somente pela vontade, já que eu já tinha, mas também por tentar algo novo e talvez fazer com que aquilo fosse me alegrar num ano que foi realmente muito difícil pra mim e pra todo mundo, acredito eu, né? Bom, e aí foi quando eu resolvi colecionar o Jayak do Treasure, né? Que no caso ele é meu ultimate, e o Treasure é o meu grupo ultimate. E aí eu resolvi colecionar só os photocards do Jay na época. E eu passei acho que uns 4 meses colecionando photocards. Eu comecei no fim do ano passado e eu parei minha coleção em fevereiro desse ano, se eu não me engano. Eu não sei muito bem datas assim, mas foi questão de meses assim até eu resolver parar de colecionar de fato, né? E por quê? Bom, eu comecei a colecionar, eu ainda estava no colégio, então tava sofrendo toda aquela pressão de ensino médio que quem passou pelo terceirão sabe como é. Pressão de vestibular e pressão dos pais, dos amigos, né? Autopressão também, porque a gente se pressiona muito, né? A gente quer suprir as expectativas que nós temos em nós mesmos, né? Então é tudo muito complicado e, enfim, faculdade, trabalho, a situação do Covid. Eu tive pessoas na família que pegaram Covid, meus pais, meu sobrinho, que já tem deficiência, então foi tudo muito complicado, assim, resumidamente, sabe? Então, tava tudo muito difícil. Eu comecei a colecionar e realmente no começo a coleção me ajudou muito, assim, a tentar me distrair um pouco dos problemas que estavam acontecendo na minha vida. A coleção supriu muito bem, sabe? Só que coleção é uma coisa que gasta bastante dinheiro, né? E, como eu falei, eu tava terminando o ensino médio, não estava trabalhando, tava na pressão de vestibular, sem saber o que eu iria conseguir de faculdade, assim, e tentando vários vestibulares até, né, ter a certeza de que um daria certo. E chegou no ponto que eu não tinha mais dinheiro pra sustentar a coleção, e eu também comecei a coleção, assim, muito só vou, sabe? Eu não tinha organizado o wishlist, eu não tinha colocado prioridade, eu não tinha feito nada. Eu literalmente só ia no grupo e comprava as coisas que eu achava do Jay. E tá aí o meu primeiro erro, né? Não ter me organizado antes. Então, obviamente, não daria certo, né? E como eu não estava trabalhando, chegou no momento, né? Chegou no ponto que eu não tinha mais dinheiro pra continuar mantendo a coleção, né? E aí foi quando eu me formei no ensino médio, tava ainda com a coleção, né? Um dinheirinho ali, outro ali, a gente vai comprando as coisas até que realmente não deu assim, sabe? Tipo, eu me formei e tive a sorte de conseguir entrar em uma faculdade que eu queria fazer há muito tempo e também cursar um curso que eu queria desde muito novo. Sempre foi meu sonho cursar design. Inclusive, pra quem não sabe, eu curso design gráfico na faculdade, tá? E apesar de eu não pagar a faculdade, eu precisava de um trabalho, né? Eu precisava de um salário fixo e tudo mais. E nessa parte de design eu sempre fiz uns servicinhos ali, outro aqui, sabe? Pra amigo, familiar. Só que nunca foi uma coisa fixa, né? Nunca foi um emprego fixo. E era uma coisa que eu queria. Porém, a gente mora no Brasil. E emprego aqui nunca é uma coisa fácil. Nunca foi fácil achar emprego aqui no Brasil. Ainda mais depois da situação do Covid, as coisas só pioraram em relação ao emprego. Então, ao mesmo tempo, eu tava muito feliz de ter conseguido entrar na faculdade e cursar algo que eu sempre quis. Só que
ao mesmo tempo eu tava muito frustrado, porque eu mandava currículo pra um monte de lugar e eu nunca tinha resposta. E aí chegou no ponto que eu falei, cara, eu não vou conseguir emprego nunca, sabe? Porque eu nunca tinha tido experiência profissional em nenhuma área, fora o design autônomo, digamos assim, né? Então, eu já tava, tipo, sem esperanças, tipo assim, zero esperanças mesmo, assim, sabe? E eu lá com a coleção bonitão, só gastando dinheiro que eu já não tinha. E aí foi quando eu tomei a decisão de parar, né? Foi quando eu realmente não tinha como continuar, sabe, gente? E infelizmente eu tive que tomar essa decisão. E aí eu vendi a maioria dos photocards do Jay que eu tinha. E eu tinha bastante, inclusive. Inclusive, quem for no meu Instagram ver, eu tenho um destaque lá de mails, né, de recebidos. E lá eu tenho vários photocards do Jay que hoje eu não tenho mais, mas estão lá porque eu tive esses photocards em algum momento da vida. E, meu Deus, tá bem difícil de colocar essa capa. Vou parar de falar e tentar colocar aqui porque realmente tá difícil. Pronto, gente, consegui colocar a capa. E, meu Deus, ficou muito linda, assim. Modéstia à parte, ficou muito bonito mesmo. Ficou exatamente como eu queria. Não sei se tá dando pra vocês verem, porque acho que a luz deve estar refletindo, mas eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Aqui a lateral e aqui a capa. E agora eu vou colocar a lombada e o verso. E aí, como eu tava falando, chegou no ponto que realmente não deu. A minha única solução, a única solução que eu vi foi vender os photocards, né? Que me deu um bom dinheiro de volta, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito triste, porque, né, como eu falei, a coleção no começo foi uma coisa que me deixou muito feliz, sabe? Uma coisa que me distraiu no momento que eu precisava. E ter que me desfazer daquilo não foi fácil. Mas, pra vocês verem como as coisas são, né? Eu falei pra vocês que eu tava nessa pira de conseguir emprego e tava bem difícil, né? E eu não queria emprego somente pra poder voltar a colecionar, né? Todo mundo precisa de dinheiro uma hora ou outra, né? Ainda mais quando você faz 18 anos, né? Eu faço aniversário em dezembro. Então, chegou no final do ano, eu tinha me formado, fiz aniversário, fiz 18 anos. E eu queria um emprego não somente pra voltar a colecionar, mas também pra ter a minha própria independência financeira, né? Chega uma hora que a gente precisa ter essa independência, não só financeira, né? Pra outros aspectos da vida também é importante. Mas era uma coisa que eu queria e eu sabia que ia ser muito difícil, porque com a situação do Covid, os números de desempregados só aumentaram cada vez mais, então eu tava bem frustrado, assim, nessa questão. E, enfim, passaram-se semanas desde que eu vendi os meus photocards do Jay. Eu fiquei, acho que com uns 2, 3 photocards dele, mas eu só fiquei com eles porque eu realmente não consegui vender, porque senão eu não teria ficado com nenhum. Passaram-se semanas, a minha irmã conseguiu um emprego pra mim. Isso é uma coisa que eu não posso reclamar nunca, gente, da minha família, assim, sinceramente. A minha família sempre foi muito unida, né, pra tudo, assim. E, enfim, cada família tem os seus problemas, suas questões, mas a minha família sempre foi muito unida, assim. E quando eu me formei, isso foi uma coisa que minha mãe me contou depois, né? Quando eu me formei, a minha família inteira se prontificou a conseguir achar vagas de emprego pra mim. E eu fiquei extremamente feliz com isso, porque as possibilidades seriam maiores, né? E aí eu tenho 2 irmãs mais velhas, né? E a minha irmã do meio, ela tem uma empresa de contabilidade, né? Ela é contadora. E lá na empresa de contabilidade dela, ela fazia, né, no caso, também serviços pro Serasa, né? Não sei se todo mundo conhece o Serasa. E, no caso, ela fazia parte de certificado digital. E era um serviço extra que ela fazia, não tem nada a ver com contabilidade. Tem um pouco, mas não é exatamente a mesma área, né? E fazia como forma de renda extra, né? E lá também tem o sócio da minha irmã, que é o André. E a minha irmã conseguiu essa vaga de emprego pra mim, pra trabalhar nessa parte específica do Serasa. E foi quando tudo mudou, gente, assim. Na hora eu topei, obviamente. Minha irmã não tinha falado nada de salário, nada de horário, mas eu falei, não, eu topo, com certeza. Porque não é todo dia que a gente tem uma oportunidade dessas, então é por isso que eu sou muito grato por essa oportunidade que eu tive de conseguir um emprego, e ainda mais conseguir um emprego com uma pessoa que é de confiança e que é minha irmã e que, tipo, é, querendo ou não, a minha chefe. Então, eu trabalho com a minha irmã hoje em dia. E não tem coisa melhor, sério, gente. É muito bom. Eu adoro. Eu adoro ir trabalhar. E o emprego me possibilitou a voltar a colecionar. E isso foi o que me deixou mais feliz, né? E como eu falei, eu não queria ter um emprego só pra voltar a colecionar,
Mas também porque, né, na vida a gente tem outros gastos, né, além da coleção, que não é a minha maior prioridade em relação a dinheiro, né. Como eu falei, eu não pago faculdade, mas como é um curso de design, eles pedem uma lista de materiais bem grande, então tinha que ter dinheiro pra isso também. E agora com o trabalho tem questão de transporte, alimentação, enfim, dinheiro pro futuro também, né? Uma hora eu vou sair da casa dos meus pais, então é importante a gente ter o nosso próprio dinheiro. Então eu fiquei muito feliz e esse dinheiro, né, o salário, me possibilitou voltar a colecionar. Então, pra vocês verem como tudo tem seu tempo. E eu não me arrependo de ter vendido tudo que eu vendi e de ter parado de colecionar. Eu sabia que uma hora ou outra eu iria voltar, eu só não tinha certeza de quando, né? Eu não imaginava que fosse ser tão rápido assim. Mas é pra vocês verem que cada coisa tem o seu tempo, então é muito importante que a coleção na vida de vocês seja uma coisa saudável, sabe? Porque não tem sentido você investir dinheiro em algo que não te traz um retorno emocional, assim, sabe? Porque é basicamente isso que a coleção te traz de volta, sabe? É um retorno emocional. Eu fico muito feliz quando eu recebo algum item, quando eu abro uma embalagem, quando eu coloco uma coisa no binder. E isso não tem preço, sabe? Assim, então, se você tá chateado com a sua coleção, se você não tá feliz com a sua coleção, e você continua com ela, insiste em continuar com ela, para e pensa um pouco no que você tá fazendo, se realmente vale a pena você continuar, se de repente você não tá gastando mais do que você deveria gastar. Isso é outra coisa que eu mudei também, eu coloquei um limite de valor pra gastar com isso por mês, porque quando eu comecei a colecionar eu gastava muito dinheiro com photocard. Sério, vocês não têm noção. Não tinha controle nenhum sobre nada. E finalmente consegui colocar a Lombaro, finalmente. E, ai, ficou muito bonitinha. Só tem o nomezinho deles mesmo, ficou bem simplesinha, mas eu gostei muito. E agora falta o verso aqui do binder. Mas é isso, basicamente, gente, assim, tudo tem o seu tempo e, como eu falei, a coleção é um hobby que a gente investe dinheiro. Então, não tem por que você continuar investindo o seu dinheiro se isso não te traz um retorno emocional legal, sabe? Se isso não te tá mais fazendo feliz, ou se você não tá, de repente, satisfeito. É bom você parar. E eu acredito que a maioria das pessoas não saiba parar, né? Porque nesse mundo de coleção tem muita pressão e tem uma competição um pouco desnecessária por parte de algumas pessoas, né? Não é todo mundo que se pressiona. Eu, por exemplo, sou zero nem aí, porque, enfim, cada pessoa tem as suas prioridades e seus itens, e tudo que gira em torno da coleção, fora os itens, tem que ser saudável. Então, eu não me arrependo de ter parado, assim, de colecionar, nem de ter vendido tudo que eu vendi, porque eu realmente acho e acredito nessas coisas de que tudo acontece no tempo certo. Então, eu só não imaginava que fosse ser tão rápido, né? E isso, sei lá, se você estiver passando pela mesma situação, pode ser que talvez demore, ou pode ser que seja rápido, mas o importante é saber parar quando não tá te fazendo bem. Principalmente nesse ano que a gente tá vivendo, que as coisas estão melhorando, mas ainda não estão 100%. E pra ficar 100% ainda vai demorar bastante. Então, é importante saber se cuidar e se priorizar primeiro, antes de priorizar uma coisa que é material. Porque, enfim, sua saúde mental vale mais do que photocards e, enfim, coleção. Então, saiba se priorizar antes de priorizar uma coisa que é material. E finalizei aqui. Coloquei aqui o verso. Bom, agora eu vou organizar aqui a parte de dentro junto com vocês. Esse ainda não é um vídeo de story, tá, gente? Eu só vou colocar as folhas e os fillers. O vídeo de story ainda vai sair, tá? Mas é que eu ainda tô esperando algumas coisas chegarem pra primeiro gravar o vídeo de haul, que eu já gravei alguns clipes, e aí depois gravar o vídeo de story, tá? Mas não se preocupem porque vai sair, tá? Eu fiz divisórias novas também pro binder, então eu vou mostrar as divisórias aqui pra vocês, pra depois a gente montar. Eu fiz uma divisória pra cada membro de cada grupo, né? E eu tentei fazer elas no mesmo estilo de colagem, assim, que é um estilo que eu gosto bastante de fazer. Então eu vou começar mostrando pra vocês. Bom, essa aqui é a divisória da Gisele, do Espa. Não sei se tá dando pra ver, espero que sim. Essa aqui é a divisória do Jayak, do Treasure. Essa aqui é a divisória do Jungsub, do Pimo Harmony. Vou deixando aqui do ladinho.
Essa aqui é a divisória da Chain, do Purple Kiss. Essa aqui é a divisória do Shotaro, do NCT. Essa aqui é a do Soul, do Pimo Harmony. Essa aqui ficou muito linda, acho que é uma das minhas favoritas. E essa aqui é a da Ire, do Purple Kiss também. E caso alguém tenha interesse em alguma divisória ou capa pra binder, é só me chamar lá no Instagram que eu faço. E eu não cobro nada por isso, tá? Mas é importante entender que eu tenho meu tempo pra fazer as coisas e que não vai ser de um dia pro outro, tá? Mas vai ser um prazer pra quem quiser que eu faça. Eu adoro fazer edição de imagem assim, então se você quiser algo no mesmo estilo, é só me chamar lá que eu faço, tá? Bom, então vamos agora começar a organizar o binder. Ah, e no caso eu também fiz fillers, né? Tem tudo isso aqui de filler pra colocar. No caso, eu só fiz fillers pros photocards. Pros itens maiores eu vou deixar sem nada mesmo. Mas aí eu fiz fillers pra todos os photocards. E também comprei folhas novas da Yes. Eu gosto muito das folhas da Yes porque elas são boas sim, só que, né, não são tão boas quanto as da BCW ou Ultra Pro. Mas eu gosto muito das folhas da Yes por um detalhe que ela tem em cima nos bolsos, assim. Esteticamente me agrada bem mais. Mas enfim, eu também comprei essas folhas aqui personalizadas, algumas, né? E aqui estão as folhas da Yes, pra gente colocar no binder também. Então, vamos começar. Eu acho que eu vou começar do final pro começo, né? Do fim pro começo, acho que fica mais fácil. Bom, eu vou começar a organizar o binder agora por ordem de prioridade, então vou começar com a Gisele, porque ela é a minha menor prioridade no momento, porque os itens do Expa são um pouco caros, assim, e difíceis de achar, até porque as meninas não têm itens regulares por enquanto, né? Elas só têm itens de merch. Então, enfim, a Gisele vai ficar aqui por último. Então, vou pegar aqui a divisória dela e eu vou começar colocando uma folha da Yes pra ela, porque ela vai ficar com uma página só por enquanto. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos colocar aqui a folha da Gisele e agora achar aqui os fillers que eu fiz pra Gisele. Aqui. São esses aqui. Não sei se tem mais algum. Acho que não. Bom, então pra Gisele eu resolvi pegar 2 cards de cada era. Então, 2 cards de Next Level, 2 de Forever e 2 de Black Mamba. E eu vou colocar no binder por ordem de lançamento. Pronto, eu vou colocando aqui e aí depois, no final do vídeo, quando eu tiver com tudo montado, eu mostro novamente pra vocês. Bom, agora, depois da Gisele, quer dizer, antes da Gisele, né, vai vir o Shotaro. Pra ele, eu vou colocar 2 folhas. Uma pra itens de merch, que eu tenho alguns, inclusive, já. E outra folha pra photocards regulares. E aqui é a divisória dele. E agora vamos achar os fillers do Shotaro, que são esses últimos aqui já, na realidade. Pronto, são esses aqui. Então, na primeira folha vai ficar os regulares, então... Resonance, Resonance... Isso aqui é Merch... Merch, Merch... 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 Item de Merch... Mais Merch... Esse aqui, regular, regular... Regular... Regular...
regular, regular, regular e regular. O Shotaro tem bastante coisa, gente. Inclusive, quando eu resolvi começar a colecionar ele, eu fiquei bem chocado, porque ele tem muita coisa pra quem é novo no grupo e só participou de uma unit. Duas, né, na realidade. Mas, enfim, acontece. E do Shotaro, por enquanto, eu tenho só itens de merch dele pra colocar aqui no binder. Mas no vídeo de haul vocês vão ver. Então, deixa eu ver, eu vou colocar por ordem de lançamento também, então... Resonance 1. Resonance 1. Deixa eu ver. Eu vou colocar o yearbook aqui. Esse outro aqui. Falta o past version. Cadê? Aqui. Vai ficar Resonance Future Version, Past Version, o yearbook Special. E aí eu vou colocar... isso aqui também é item de merch, meu Deus, não tinha visto. Vou colocar o Departure ID aqui no meio. Aí essas duas versões e o Access Card aqui embaixo. Bom, agora vamos para os itens de merch do Shotaro. Vou colocar essa folha pra cá. I can do this all day. Back it up, yeah. Something like hip down line. Shinger 나가 It's gonna be alright. So in my day, make a wish. You should make a wish. I'll take you anywhere. Make a wish. Let me do it for you. Bom, aí depois do Shotaro vem Purple Kiss. Então eu vou colocar primeiro, acho que a Chain e depois a Ire. Pra cada uma delas vai ficar só uma folha, então... Até porque as meninas acabaram de debutar, então elas nem tem tanta coisa assim, então tá tranquilo. Apesar de eu não ter nada delas ainda. Infelizmente eu comprei... Quer dizer, felizmente eu comprei o álbum das meninas. Eu acho que eu já devo ter postado o unboxing do álbum delas aqui no canal. Se eu tiver, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Se não, relevem, tá? Mas, enfim. E aí, no meu álbum não vieram inclusões de nenhuma das duas, então... Inclusive, eu já vendi os cards que vieram. Mas, enfim, acontece, né? A gente nem sempre tem sorte. Mas fé que eu vou conseguir esses cards aí logo, logo. Até pra aproveitar que as meninas têm pouca coisa, né, até agora. Porque depois fica mais difícil. Mas, enfim, gente. Vão dar amor pras meninas. Elas são um grupo novo. Elas fizeram um comeback recentemente com um mini-álbum. O segundo mini-álbum delas chama Hide and Seek. E a title é Zombie. É muito boa essa música. Quem não conhece as meninas, por favor, vá conhecer. Elas são maravilhosas. Então, deixa eu ver. Eu vou começar com a Chain. E depois eu vou pra Ire. Bom, eu vou pegar aqui os fillers. Deixa eu achar. Aqui. Então, da Chain é o Into Violet. Hide and Seek. Chain. E acho que acabou, deixa eu ver. Não, tem mais. Na realidade, pras meninas, agora que eu percebi que eu vou precisar de 2 folhas também pra cada, porque eu vou colecionar pops também das meninas, então vai ficar uma folha com regulares e a outra com pops. Então, enfim. Vou começar com os regulares, então, da Chain, que é o Into Violet,
purple version, a white version, purple, white, e aí do mini álbum novo, que é o Hide and Seek. Esses aqui são Pops, Hide and Seek, a versão Seek e duas versões Hide. E agora, Irê, são basicamente os mesmos photocards pra Irê também, então duas folhas aqui pra Irê. Bom, gente, desculpa pelo corte repentino no meio do vídeo, mas é porque a bateria do meu celular acabou e eu não tinha reparado porque eu fico olhando aqui pra baixo e a câmera fica bem aqui em cima, né, do celular. Então eu não tinha visto e aí continuou desligado o celular e eu falando aqui, montando, sem ter reparado, então, perdão. Mas no final do vídeo eu volto e mostro aqui pra vocês. Eu vi que parou, eu tava montando aqui os da Chain e eu já montei os da Irê. Mas enfim, depois eu volto e mostro. E eu também lembrei que eu preciso colocar as folhas personalizadas também, na parte de cada um. E aqui, na parte do Shotaro, eu tenho uma folha personalizada pra colocar, que é bem aqui, antes dos cards, que vai ser uma folha de 2 bolsos, pra 2 itens que eu já tenho dele. Bom, gente, finalmente achei aqui a folha de 2 bolsos. Essas folhas da espiral são um saco, porque elas são muito fininhas e aí grudam uma na outra. E eu não tava achando, mas eu achei. Vou colocar aqui, então, uma folha de 2 bolsos pro Shotaro, porque eu tenho 2 itens dele, itens maiores pra colocar aqui também. E acho que, se eu não me engano, é só. Da Gisele não tenho nada maior, nem das meninas do Purple Kiss, então tudo certo. Bom, então agora eu vou continuar e eu vou colocar agora os itens, quer dizer, os fillers, né, dos meninos do Pure Harmony. E pra cada menino, no caso o Soul e o Jongseob, eu vou colocar 3 folhas de 9 bolsos pra cada, porque vai ser uma pra cada era. Standout, Breakout e Freakout e alguns itens de photobook. E aqui pros meninos eu também tenho que colocar folha personalizada. É uma folha só, de 2 bolsos também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Achei. Vai ficar aqui em primeiro também. Bom, agora eu vou separar os fillers do Jongseob. Tem aqui Breakout. Isso aqui é do Jaehyuk. Breakout. Aqui tem Standout.
finalmente peguei todos aqui. É bastante coisa, tá? E felizmente eu já tenho bastante coisa pra colocar do Soap também. E, bom, vamos lá. You're a danger. 모두 무관심 빠져 중독. 자각심에 나는 keyword. Wait, 너에게 spray down. 너부터 이게 바로 너야. 다 내려놔. What I feel like. But it ain't right. 누구도 심판할 수 없고. 무관심한 공기 속에 떠다녀. Get to wanna fly. Fly high. 우리는 들려줘야 해. To the fly. 넌 알지 못하는 이 진짜 얘기로. 아야야야야. 손 버려야만 해. 아야야야야. E agora pro Soul, a mesma coisa, 3 folhas, são os mesmos photocards pros dois, tá? Então eu vou colocar e eu já volto. This is the one that you gon' turn on. 널 데려가. Bom, gente, agora por último, faltou só o Jayak. E pro Jayak vai ficar um pouco diferente, porque primeiro que eu vou colocar aqui pra ele uma folha de 4 bolsos. Porque tem alguns postcards pra colocar. Então, os postcards vão ficar aqui por último. Aí, aqui, antes dos postcards, também vou colocar uma folha de 2 bolsos. Vou colocar também essa folha de 6 bolsos. E deixa eu lembrar. Falta... Ai, meu Deus, calma, deixa eu lembrar. Ah, tá, lembrei. Vai uma folha de 3 bolsos aqui. E acho que é só. Depois qualquer coisa eu mudo. E agora de folhas de 9 bolsos são 4 folhas. 1, 2, 3, 4 folhas. Uma pra cada era também. Quer dizer, eu acho que vão ser mais folhas porque tem bastante coisa do Jayak. Mas é que eu não tô conseguindo lembrar agora de cabeça. Então eu vou montar aqui e já volto. 기운이 없고 힘이 풀릴 때 밥을 먹어도 배가 고플 때 너가 없을 때 난 그래 There's no other reason 불이 꺼지고 막이 내릴 때 집에 가서 잠을 청할 때 익숙해진 외로움과 나의 하루를 위로해줄래 내 품에 기대 힘든 일도 없던 일로 그렇게 내일도 널 찾아갈게 위로해줄래 내 품에 기대. Bom, o que acontece? Falta eu ainda fazer uma divisória meio que em grupo pro Treasure, porque eu quero começar a colecionar algumas coisas do grupo, assim, sabe? Então, por exemplo, o Treasure tem 4 Polaroids em Unity, então em cada Unity são 3 meninos, né? 3, 6, 9, 12. E aí eu queria ter todas as Polaroids, por exemplo, sabe?
Queria também ter um postcard de cada, alguns seasons greetings de algum dos outros membros, e aí eu queria ter uma parte só pra esses outros membros, sem ser o Jayak, sabe? Ou coisas em grupo. Inclusive, eu vou colocar aqui 2 folhas de 9 bolsos, porque eu tenho alguns pops do Treasure em grupo e de alguns membros individuais que eu quero guardar. E tenho também vários photocards em grupo dos meninos que eu quero colocar aqui no binder também. Mas foi isso. Agora o binder está montadíssimo. Ficou bem cheio, por sinal. Eu não achei que fosse ficar tão cheio assim. Eu vou só arrumar aqui algumas coisas, porque alguns fillers ficaram meio tortos e tá me incomodando. Então eu vou só ajeitar tudo aqui e aí depois eu venho mostrar pra vocês o binder completo. Bom, gente, já dei uma arrumada por dentro, mais ou menos. E, bom, ficou assim o meu binder. Sério, eu tô muito, muito, muito feliz de ter recomeçado a colecionar novamente e desse jeito, sabe? Tipo, com um binder novo que ficou do jeito que eu queria. E com alguns itens já pra colocar. Aqui o binder só tá cheio de papel, mas eu tenho alguns itens, só que eles estão guardados, porque eu ainda tô esperando algumas coisas chegarem, pra depois gravar o vídeo de story pra vocês, então vai sair, tá? E, sério, tô muito, muito, muito feliz mesmo. Essa aqui ficou à frente do binder. Aqui a lombada e o verso. E agora eu vou mostrar por dentro como ficou. Aqui vão ficar algumas coisinhas do Treasure em grupo. Aqui começando com o Jayak, ficou Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, Full Album. E aqui algumas coisas, alguns itens maiores, né? Aí, passando pro Soul. Aqui vão ficar os standees do Soul. Aqui começa Standout, depois Breakout, aí Freakout, que são só 2 cards, e esses aqui são do Play Here, que é um photobook dos meninos, e o photocard do Lightstick. E pro Junkstop, basicamente a mesma coisa. Aqui os stands dele, Standout, Breakout, Freakout e Play Here e Lightstick. Aí pra Ire, do Purple Kiss, aqui os photocards regulares, né? Into Violet e Hide and Seek. E aqui alguns pops, Make Star e Apple Music. Pra Chain, basicamente a mesma coisa. Os regulares de Into Violet e Hide and Seek. E pops da Make Star e Apple Music. Aqui pro Shotaro, ficaram aqui uma folha de 2 bolsos para alguns postcards que eu tenho dele. Aqui regulares, então Resonance, parte 1 e parte 2. E aqui alguns merchs de Resonance e Make-A-Wish. E esse filler tá bem torto, meu Deus, eu preciso arrumar. Pronto. E pra finalizar, Gisele. Ficou aqui alguns itens de 2 cards de cada era. 2 de Black Mamba, 2 de Forever e 2 de Next Level. E ficou bem torto, mas é porque eu acho que um filler tá maior que o outro. Mas enfim, ficou assim. E aqui, no final, eu coloquei as folhas que sobraram de 9 bolsos. E basicamente ficou assim o meu binder por enquanto. Eu tô muito ansioso pra colocar os itens já, meu Deus. Eu tenho bastante card do Jayak pra colocar aqui. Mas, enfim, vou esperar um pouco. Bom, gente, basicamente foi isso. Meu binder ficou assim. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigado também pra quem ficou até o final do vídeo. Eu sei que eu falei bastante nesse vídeo, mas eu não podia não fazer esse vídeo porque é muito importante pra mim aqui estar recomeçando a minha coleção e compartilhar isso com vocês também. Pra também mostrar que, né, nesse mundo de coleção nem sempre tudo é perfeito. As coisas dão errado sim. E vão dar errado mais vezes, e o importante é a gente saber contornar as situações e nem que pra isso a gente precise parar de colecionar de uma vez, assim, pra pensar um pouco. E como eu falei, gente, se priorizem. A gente tá num ano muito difícil, em que a saúde mental é extremamente importante
E não arrisque sua saúde mental em prol de uma coisa que é material e que facilmente na sua vida, daqui a alguns anos, pode não ter a mesma importância do que você tem pra você mesmo, sabe? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, podem aguardar o vídeo de haul e depois o vídeo de story, porque vai sair, tá? E me digam aí embaixo nos comentários o que vocês acharam do binder, o que vocês acharam da organização, do assunto que eu falei aqui no vídeo. E é isso, muito obrigado pra quem assistiu e até o próximo vídeo. Tchau!